após a Revolução Industrial do século XIX. Essa vertente pietista, puritana, que era um ramo de teologia dentro da igreja protestante, também trouxe regras para dentro da família, para dentro dos relacionamentos sexuais dos seus seguidores. Embora essas práticas sexuais sejam de cunho pessoal, mas elas também concernem a sociedade como um todo, porque o público e o privado acabam se interligando. Haja vista a grande questão, não me pergunte se eu sou contra ou a favor, porque eu quero aqui somente constatar fatos, a grande questão que é levantada, por exemplo, tivemos as eleições para presidente e a presidente Dilma e a candidata Dilma e o candidato José Serra e a Marina, que era uma das candidatas, que eram os 3 candidatos que estavam mais concorridos à presidência, tiveram que se abster sobre alguns assuntos que eles sabiam que o povo brasileiro iria ficar contra ou a favor deles. Se abstiveram de abordar o assunto do aborto, da legalização do aborto, que no Brasil é ilegal, se abstiveram de falar do problema do casamento entre homossexuais, que no Brasil ainda não é legalizado, e se abstiveram de falar sobre, aborto e homossexualidade. E por quê? Porque eles sabem que esse assunto é um assunto extremamente, eu diria, conflitante na sociedade brasileira. Então não adianta dizer que a sociedade não intervém no privado, porque ela intervém sim. Agora, uma coisa que eu considero errado é a igreja querer se envolver com o Estado, porque com a reforma protestante, na verdade, então, e há muitos e muitos séculos, já a igreja se desvinculou do Estado. Antes, a igreja, os reis, os soberanos eram totalmente interligados os reis eram totalmente interligados com a igreja era a lei. Mas já faz muito tempo que o Estado é desligado da lei, da igreja. Então, a minha pergunta é, o que é que o Estado tem a ver com a legalização? O que é que a igreja interfere, ou o Estado interfere com a ligação, com o casamento entre homossexuais? Por que o Estado e a igreja precisam se interligar nesse assunto? Tipo, proibir ou não? Porque diz que vai esfacelar a família, etc. Então eu acho que nós precisamos estar preparados, que nós agora não vamos ter mais famílias como no século XVIII, século XIX. Há uma diversidade agora de ajuntamento familiar. Por exemplo, tem filhos de pai, agora você vê família. O homem se separou, tem 3 filhos. A mulher se separou, se divorciou, tem 3 filhos. E eles se casam, e aí os 6 filhos vão conviver, mas são pais de um, filho de outro. Já existe uma nova configuração de família. Então, o que acontece? Como é que a sociedade pode querer impor se o homossexual quer casar ou não? E dizer, não, isso aí a igreja não pode fazer. Cada igreja precisa discutir, porque a igreja é independente, ela não é submissa ao Estado, e cada igreja tem que decidir, eu quero fazer ou eu não quero. E aí está essa confusão no Brasil, inclusive entre os cristãos, de querer impor a sua crença, os seus valores ao Estado. Não, o Estado não pode legalizar o casamento entre homossexuais. Aí eu lhe pergunto, isso aí é uma coisa do público ou do privado? Entendeu? Então a gente diz, não, sexualidade é uma coisa privada, ninguém tem que se meter. Mas a sociedade se mete. Mas a igreja se mete. E aí, deixa eu ver aqui, estão aparecendo algumas perguntas. Não entendi uma coisa que falou sobre o homem ser homem macho ou homem fêmea. Como assim? É que se você, hoje em dia, quando você fala de sexo, você não está falando do ato sexual. Você está falando se você é do sexo feminino ou masculino. Se você nasceu com os órgãos femininos, quando você vai preencher uma ficha, qual é o seu sexo? Você coloca feminino. Quando você vai preencher, se você nasceu com os órgãos masculinos, quando você vai preencher uma ficha, qual é o seu sexo? Masculino. Mas hoje em dia, nem sempre a pessoa que tem o órgão sexual masculino se sente como um homem. Ele é um homossexual. Então ele vai se dizer, olha, eu sou do gênero feminino. Entendeu? Então hoje existe essa distinção.
o sexo masculino e feminino é só uma questão do órgão sexual, porque hoje você vê pessoas que têm o órgão sexual masculino, mas que é homossexual e que quer ser ou agir como uma mulher ou como homossexual. Então ele vai dizer, eu sou do gênero feminino ou eu sou do gênero masculino. Entendeu? Foi isso que eu quis dizer. Que hoje a sexualidade, sexo, você não diz, eu vou falar de sexo. O que é sexo? Hoje em dia, sexo é só, ou você diz, eu vou falar de atos sexuais. Aí é outra coisa. Então, quando se fala de sexualidade, você está falando de toda uma esfera do biológico, do psicológico, do social e do religioso. Então a sexualidade envolve todas essas áreas da sua vida, não só o biológico. E o sexo é só o biológico, sexo feminino, sexo masculino. Entendeu? Foi isso que eu quis dizer. A Tamira está dizendo que acessou meu blog, gostou, queria destacar um poema que leu, no título Na Catedral do Meu Corpo. Obrigada, querida. E está assistindo sempre o programa também no YouTube. A Dilma só ficou do lado de não falar de aborto e casamento gay para ganhar voto de evangélicos, com certeza. O Estado em si apoia, mas é preciso fazer o marketing, né? Exato. A Dilma e o Serra, eles se aproveitaram, na verdade, e sabiam que há muitos evangélicos e cada um quis se abster de dizer coisas que chocariam os evangélicos. Mas não se engane, Soraya, os católicos também. Os católicos, principalmente pelos documentos oficiais, é isso que eu quero dizer. Tome cuidado, porque os documentos oficiais dizem uma coisa, mas o povo em si diz outra. Então, é isso que a gente precisa ver. Então, tem muita pesquisa sobre, quer dizer, muito pouca pesquisa sobre sexualidade e religião. E é interessante que às vezes as pessoas ficam até chocadas comigo e dizem assim, poxa, você fala de sexualidade com naturalidade tão grande. Porque eu vou aqui explicar quando foi que sexualidade, e aqui eu vou usar a palavra sexo ou corpo, começou a ser considerado pecaminoso, começou a ser considerado sujo. Acho que a sexualidade é algo tão natural, eu, principalmente como terapeuta de casal, e terminando minha especialização em sexualidade humana, jamais poderia falar de sexualidade cheia de pernas, cheia de dedos e com medo e achar que sexo é sujo, horroroso, que coisa horrível, não se pode falar sobre isso. Pelo contrário, eu falo, eu dou palestras porque eu acho que se um Estado, ou se um país, ou se um povo, eu acho que o domínio e a repressão sobre a sexualidade tem tudo a ver com poder. Se eu consigo controlar a sexualidade de um povo, eu consigo controlar tudo neles. E as igrejas são peritas em reprimir a sexualidade do seu povo. Quando eu digo igrejas, qualquer igreja, não estou falando não só dos evangélicos, nem dos católicos. E tem principalmente as religiões monoteístas. O Jonas disse que hoje o conceito de família mudou muito, porque hoje você tem filhos que têm pai gay, convive com a mãe e por aí vai. É justamente isso que eu estava dizendo, Jonas, que a figura familiar, como é que eu diria, o quadro familiar realmente está mudado, está diverso. Então a gente não pode querer imprimir sobre um país ou sobre qualquer sociedade os nossos valores pessoais. Eu acho que as pessoas têm que ter a sua liberdade de escolher os seus valores, de escolher o que você quer, o que você faz. E a gente vai discutir mais sobre isso aqui. Mas deixa eu continuar. Então, uma coisa super importante entender e que também se você fizer pesquisa sobre isso, que a religião, ela desempenha um importante papel na promoção do bem-estar psicológico do ser humano. Muitas pesquisas têm dito que as pessoas que são envolvidas em algum tipo de religião, elas têm a pressão arterial mais baixa, têm menos risco de uma doença cardiovascular e menor risco de contrair câncer. E essas correlações sugerem que uma filiação religiosa pode levar a pessoa a uma vida mais longa. Mas o estudo científico da religião, do envolvimento da religião com a sexualidade, também tem mostrado que, por causa da repressão sexual, inclusive a filósofa Marilena Chauí tem um livro muito interessante, anote aí, Marilena Chauí, chamado A Repressão, essa nossa desconhecida, e des entre parênteses.